Olá para todos, hoje gravando então mais um vídeo para o meu canal Realidade Espiritual, Jacir Sartor. Hoje trazendo um assunto bem interessante que muita gente não entende exatamente o significado daquilo que é chamado como Operação Resgate. Esse tema é amplamente falado nos livros, principalmente do Trigueirinho, onde ele cita em vários livros dele, inspirados pelos amigos maiores, essa questão da Operação Resgate. É uma coisa bastante complexa e aparentemente algo assim que parece um tanto fantasioso, que certamente muitas pessoas que leem ou que ouvem falar vão pensar que é coisa de ficção científica, mas na própria Bíblia tem um trecho, principalmente na parte do Apocalipse, que fala sobre os arrebatados, aquelas pessoas boas que serão retiradas, né, do plano físico, um corpo físico e tudo, para o céu. E fecha bem com essa ideia da Operação Resgate que o Trigueirinho fala, e que basicamente é sobre a remoção das pessoas encarnadas em certos momentos críticos onde está ocorrendo algum tipo de situação geralmente catastrófica, como um terremoto, como furacões, onde algumas pessoas voltadas para o bem, voltadas para um conhecimento maior e uma prática do bem, estão no meio desse turbilhão de coisas, estão no meio, ou às vezes até de alguma situação provocada pelo próprio homem, como um atentado à bomba, como foi o caso que já me foi mostrado pelos amigos maiores, de uma pessoa que estava prestes a passar pela experiência de um atentado à bomba num país africano há muitos anos atrás, e simplesmente essa pessoa estava no trabalho comum, exercendo a sua atividade profissional, ligada na parte diplomática, e momentos antes de um carro bomba explodir na frente de onde essa pessoa estava, ela foi removida do local onde estava. Os amigos maiores atuaram com energias para desmaterializar o corpo físico dessa pessoa, e fazendo com que ela não precisasse passar pela situação desagradável e até traumatizante, dolorosa, de que tivesse que talvez desencarnar através da morte do corpo físico, né? Da aniquilação do corpo físico. Então são momentos pontuais onde as pessoas estão em seus locais comuns, da sua rotina, e seja a nível coletivo, como o caso lá do atentado às Torres Gêmeas, no World Trade Center, em 2001, seja através de, como eu disse antes, uma catástrofe natural. A pessoa está ali então em atividades normais, e os amigos maiores, com o amparo ou com o apoio de uma nave, pelo menos, essa nave passa a emitir energias para acelerar a frequência vibratória do corpo físico, acelerar e fazer com que esse corpo físico seja desmaterializado, ao ponto de a pessoa rapidamente se ver dentro de uma nave
após a desmaterialização, e na sequência ela não precisa passar por todo aquele processo, como eu disse antes, de trauma, do desencarne, nem ela precisa ficar naquele sono reparador, como acontece num desencarne natural, onde a pessoa passa alguns dias se refazendo a energia dos seus corpos sutis após o desencarne. Então é uma situação que não é comum, obviamente, mas já aconteceu várias vezes. Como eu disse antes, os amigos maiores já mostraram para mim, para as pessoas do grupo, que isso acontece. E mostrou em detalhes, inclusive cenas dessas situações, como dando um outro exemplo de um homem que estava dirigindo numa estrada o seu carro, e em plena luz do dia, e simplesmente ele sente uma forte vontade de adormecer. Ele encosta o carro, sai da estrada principal, estaciona no acostamento da estrada, e logo em seguida ele tem o seu corpo físico desmaterializado. Então isso não acontece a esmo, isso não acontece porque os amigos maiores simplesmente querem escolher A ou B ou C, mas sim porque são pessoas que já estão preparadas, já se trabalham interiormente, já são trabalhadas também interiormente pelos amigos maiores, e chegado o momento da pessoa desencarnar, mas de uma forma agradável, uma forma benéfica, ela termina desencarnando, e logo após o resgate do corpo físico, a desmaterialização do corpo físico, alguns instantes depois ela já recobra a consciência e já vai perceber que está no interior de uma nave, amparada, orientada por amigos maiores, que vão explicar para ela a nova situação dela, sem que isso demore dias e dias, como acontece no desencarne comum. Então o Trigueirinho coloca aqui como uma definição da Operação Resgate, que ele diz: comandada e executada por consciências extraplanetárias de grau evolutivo elevado, tem o propósito de erguer a vida terrestre a patamares onde forças caóticas não prevalecem. Transcorre sobretudo nos níveis abstratos, mas reflete-se nos materiais. Tem nos centros intraterrenos importantes bases de trabalho. É um programa de regeneração do estado energético da Terra. No passado foi denominado evacuação e rapto, o que acarretou equívocos. Toda partícula de vida necessita reconduzir-se à origem ao completar seus ciclos de experiência nos níveis mais densos. Isso se dá conforme a lei do retorno. A Operação Resgate é a expressão dessa lei. Portanto, insere-se na evolução planetária e cósmica como um todo. O atual conflito de forças planetário atingirá ponto de tensão tal que um rápido resgate em massa será demandado, pois um ciclo evolutivo termina para toda a Terra e não só para indivíduos ou grupos como antes. Então vocês veem aqui que nem em situações, por exemplo, daquele terremoto forte que aconteceu esse ano entre a Turquia e a Síria, onde desencarnaram mais de 50 mil pessoas em questão de poucos instantes, né? Muitos desses que desencarnaram com certeza foram resgatados. É lógico que nós aqui encarnados não fazemos nem ideia de quem ou quantos são num todo, né? Mas certamente que muitos deles foram resgatados e foram encaminhados por terem merecimento. Então, como ele diz ali, diante do conflito planetário, e isso também ocorre em guerras, onde pessoas estão, como a gente vê o que está acontecendo hoje,
na invasão da Ucrânia, pessoas que estão lá na sua casa, no seu apartamento, levando a sua vida normal, e de repente cai um míssil sobre a sua residência. Então, muitas dessas pessoas simplesmente nunca mais são encontradas pelas equipes de socorro e são dados como desaparecidos. Muitos desses desaparecidos são as pessoas resgatadas desses momentos desagradáveis, e que nem ele coloca ali, uma maneira de elevar o padrão da Terra, né? Porque no momento que um ser é resgatado, ele está sendo sutilizado, o corpo dele está sendo sutilizado para passar para o outro nível mais sutil. E sempre tudo isso coordenado pelos centros intraterrenos, onde temos Iberá, um dos centros intraterrenos responsáveis por essa operação. Não apenas Iberá, mas Iberá é um dos centros intraterrenos que mais atuam, porque ele atua bastante no nível mental do ser humano, então no nível dos corpos mentais superior, mental inferior, e também coordena, né, atua na questão da Operação Resgate. E temos também Erx, Centro Intraterreno de Erx, que costuma também atuar nesses momentos cruciais, seja, como diz ali, citado no livro, seja a nível individual, naqueles exemplos que eu dei antes, seja a nível coletivo, uma forma coletiva, como eu dei o exemplo ali do terremoto que aconteceu entre a Síria e a Turquia. Então, a Operação Resgate ocorre principalmente como uma sutilização de energias do indivíduo, proporcionando ao indivíduo um merecimento dessa situação de deixar a vida física, né? De desencarnar. E certamente a energia do corpo físico dessa pessoa que é resgatada, essa energia do corpo físico que mantinha o corpo físico, uma energia que é condensada. Então essa energia é utilizada, não o corpo físico, vejam bem, não o corpo físico, mas a energia liberada por esse corpo físico na desmaterialização é utilizada pelos amigos maiores para outros fins. Eles reaproveitam essa energia. Isso faz lembrar que o José Lacerda de Azevedo, que inventou a apometria, que desenvolveu inclusive a apometria com auxílio do plano espiritual, já dizia no seu livro Espírito e Matéria, e eu tenho um vídeo que eu gravei que fala sobre a apometria, um dos vídeos anteriores, e nesse livro ele cita por cálculos matemáticos, cálculos físicos, que é basicamente aquela famosa fórmula do Einstein de E igual a m vezes c ao quadrado e energia. Então a energia é fruto da massa, corpo físico nesse caso, vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então toda a matéria que for colocada, ou seja, toda a massa que for colocada à velocidade da luz ao quadrado, se tornará energia, se tornará puro pacote ou quanto de energia. E é essa energia que os amigos maiores usam em outros momentos, aliás, nesses momentos, né, do resgate do corpo físico. Eu acho que daí é a critério dos amigos maiores, desses seres intraterrenos, extraterrestres, dos seres que habitam também as colônias espirituais, todos fazem parte desse trabalho, e é eles que vão canalizar essa energia liberada com a desmaterialização do corpo físico para onde seja melhor colocado, melhor conduzido.
Então é um tipo de operação que o plano maior está fazendo e que tem acontecido cada vez mais, de uma forma cada vez mais palpável, cada vez mais real, e que nós aqui do plano físico só ficamos sabendo de notícias dos desaparecidos, das pessoas que nunca mais foram encontradas. É claro que existem outras explicações também. Tem pessoas que desaparecem porque foram, sei lá, assassinadas, escondidos o corpo, ou então numa catástrofe o corpo foi tão destruído que não encontraram mais resquícios desse corpo físico. Mas eu falo especificamente daquelas situações onde a pessoa tem um merecimento de passar por esse processo, né, de resgate. E aí ele fala, né, aqui também na continuação, que algumas das tarefas a serem cumpridas na Operação Resgate podem ser enumeradas, e nelas os autoconvocados estão engajados de diferentes modos em diferentes graduações. Os autoconvocados são todas aquelas pessoas que se colocam à disposição de um plano maior para colaborar a qualquer hora, a qualquer momento com esse plano maior. Então ele coloca aqui primeiro: captar e irradiar energias e impulsos que ajudem os seres resgatáveis a conhecer a realidade interna de si mesmos e do universo. Essa captação e irradiação são conseguidas pela ampliação da consciência. Então, muitas vezes o autoconvocado, aquela pessoa que já faz parte de algum tipo de trabalho espiritual, trabalho transcendente, seja aqui no plano físico consciente, seja nos momentos em que esteja dormindo, projetado para fora do corpo, essa pessoa já ajuda esses seres resgatáveis nesse preparo, nesse pré-resgate, para que possa haver uma aceitação, uma harmonização, um equilíbrio nesse momento que o fato acontecer. Em segundo, ele coloca aqui: fornecer-lhes os elementos necessários para atravessarem o período de aprendizagem, no qual são preparados para a transcendência, sustentados por leis espirituais. Também faz parte então da preparação desses seres resgatáveis, eles receberem instruções para aquilo que irá acontecer com eles. Terceiro, revelar-lhes o centro de força e de energia da vida manifestada e auxiliar o deslocamento da sua consciência do ser para o não ser, das formas concretas para a existência abstrata, do apego para a liberdade, da ilusão para a realidade, que é aquela coisa de se estar fora do corpo e consciente. E nesse estado de consciência captar as instruções que esses amigos maiores nos proporcionam, estar consciente como ele diz ali, fora do apego para a liberdade, então fora da vida material, da ilusão da vida material, para a realidade sutil e espiritual que ajuda o ser a evoluir realmente. E também, quarto, é colocado propiciar-lhes o rompimento das cadeias que os prendem à matéria e conferir-lhes a clareza de que sua redenção terá início apenas quando assumirem trilhar a senda do desapego. Isso os levará a superar os sofrimentos. Então, uma das coisas que cria mais sofrimento do ser humano é o apego, né? Apego a pessoas, apego a situações, apego a objetos. No momento que a pessoa aceita e fazer parte desse trabalho de autoconhecimento, de aprimoramento interior, de prática do bem, automaticamente a pessoa já está se engajando num trabalho maior, e aí, lá pelas tantas, passar, quem sabe, por esse resgate, né? por
por essa desmaterialização do corpo físico. Isso não quer dizer que todos que estejam engajados num trabalho maior venham a desencarnar através da desmaterialização do corpo físico. Isso é uma coisa que só o plano maior é que sabe. E aqui ele coloca também, em quinto, estimular a aspiração dos seres resgatáveis a unirem-se com o núcleo interno, pois do contrário eles não poderão transmutar os impulsos instintivos, calar o desejo, elevar o pensamento, reunir as faculdades humanas e entregá-las à condução superior. Então vocês veem que como é importante cada um de nós já ir se trabalhando internamente todos os dias, uma para manter um padrão mental e emocional elevado, e outra para que no momento que a gente possa ajudar fora do corpo, os nossos corpos sutis projetados, a gente poder ajudar outras pessoas nessas situações, e também para que nós próprios não tenhamos apegos, que nós não tenhamos sofrimento diante de qualquer circunstância que possa acontecer. Então é um convite à transcendência do corpo físico, do cérebro físico, é um convite à elevação no dia a dia. Claro que não é fácil pelos desafios que cada um enfrenta no seu dia a dia, mas é uma necessidade evolutiva, uma necessidade de crescimento, uma necessidade de evolução, uma necessidade de aproveitar o tempo que estamos aqui ainda encarnados, para que em certos momentos todo esse trabalho de sutilização nossa e ajudando a sutilização dos outros possa a se consolidar. Claro que o assunto é vasto, é amplo, como eu costumo colocar nos meus vídeos, eu só dou uma ideia, explico um pouco sobre tudo isso, e claro que o ideal é cada um, se tiver interesse, procurar nos livros, ler sobre isso, sobre essa situação, essa operação resgate, essa realidade que acontece de fato e que não é ficção, não é fantasia. Então, lembrando que se gostarem, deem um like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo onde estarei falando de mais algum outro tipo de assunto. Se alguém quiser colocar nos comentários, sugerir um assunto também, podem ficar à vontade, fazer perguntas. Então é isso aí, até o próximo vídeo, até o próximo encontro, até mais.